Olá! Vamos então a mais uma aula, hoje falando um pouquinho sobre aposentadoria por idade, para a gente entender aí, fazer uma linha do tempo para entender o que é a regra do direito adquirido, o que é a regra de transição e o que é a regra geral, a nova aposentadoria programada aí, para a gente entender. Nós estamos no feriado hoje, então eu já estou aqui com o meu chimarrão, porque não dá para ficar sem chimarrão, né, gente? Então eu vou trocar aqui para vocês. Deixa eu ver se assim não fica melhor. Aí, então, o que a gente tem, gente? Quando a gente está falando de aposentadoria, e aposentadoria por idade não é diferente, a gente tem que ter em mente essa linha do tempo. O direito adquirido, a regra de transição e a regra geral, que é a aposentadoria programada. O que é o direito adquirido, então? O direito adquirido vai ter direito, deixei aqui para vocês, quem implementou os requisitos até 13/11/2019, que é a data da nossa emenda constitucional número 103, a nossa reforma da Previdência. Então, quem completou todos os requisitos da aposentadoria por idade até essa data vai se aposentar, né? Ou se aposentou lá pelo regramento antigo, tá, gente? O que é a regra de transição? Bom, é para os filiados que já estavam filiados até 3/11/2019, ou seja, as pessoas, os segurados já vinham contribuindo para o sistema, e aí para não sofrer uma penalidade, depois a gente vai ver os requisitos da nova aposentadoria programada, para não sofrer aí uma penalidade tão grande, a própria emenda constitucional instituiu então uma transição no meio do caminho, que é uma regra de transição. Explicando os requisitos vai ficar muito mais claro para vocês, tá, gente? Olha lá. O que são os requisitos, né? Então, o que eram os requisitos do direito adquirido? A mulher precisaria necessariamente ter 60 anos de idade e o homem 65 anos de idade e uma carência de 180 meses. Gente, o que é carência, tá? Explicando para vocês, depois vai ter uma aula sobre conceitos, vai ficar muito mais claro, mas a gente às vezes pode confundir carência e tempo de contribuição, mas elas não se confundem. Embora elas possam estar acontecendo junto, elas não se confundem, são conceitos diferentes, tá, gente? Então, nessa regra, no regramento do direito adquirido, o requisito era 180 meses de carência, que pode equivaler. Por que eu falo pode? Porque não necessariamente vai ser, mas ele fica muito próximo de 15 anos, por exemplo. Então, o que é a carência, prof? Carência são as contribuições pagas em dia. Vamos pensar que nem um seguro, gente, um seguro saúde. Existe um número mínimo de contribuições, né? Um número mínimo de meses pagos para que a pessoa possa fazer jus aos benefícios daquele seguro. Na Previdência Social não é diferente. Existe um número mínimo de meses pagos, né? Contribuições pagas para que a pessoa possa fazer direito ao benefício. Então, nesse caso, 180 meses. E aí, por que é diferente de tempo de contribuição? Porque a carência, a gente diz que é as contribuições pagas em dia. Por quê, gente? Imagina que vai ter uma pessoa, uma mulher com 60 anos de idade que nunca contribuiu para a Previdência e ela vai falar assim: bom, mas eu tive atividade, eu só não paguei em época própria, então eu vou agora que eu fechei os 60 anos de idade, eu vou contribuir todos os 15 anos, lá 15 anos para fechar ali o mais ou menos o tempo de contribuição, e aí eu vou poder me aposentar. Não pode, porque por isso que a carência ela sempre vai ser necessária em todos os benefícios das aposentadorias, porque precisa ser aquela pessoa que realmente vem contribuindo para o sistema. Eu não posso lá no final, quando eu for fazer o requerimento do benefício, pagar tudo para trás e achar que eu vou estar cumprindo o requisito. Então a carência ela vem nesse sentido, é muito interessante que a gente entenda dessa forma, tá, gente? Então esses eram os requisitos da regra do direito adquirido. E prof, como é que era então o cálculo, né? O cálculo do benefício dessa regra? Trouxe aqui para vocês. Era o salário de benefício, né? O salário de benefício é o SB. O salário de benefício era a média das 80 maiores contribuições a partir de julho de 94 até o dia ali que a pessoa se aposentou. Então, quando eu falo 80 maiores contribuições, o que eu quero dizer com isso? Era um próprio benefício da lei, porque as 20% menores eram escondidas, elas não eram descartadas, o tempo de contribuição era mantido, mas só na hora de calcular essa média, as 20% menores contribuições, elas ficavam escondidas. Por que, gente, isso era interessante? Porque a gente sabe que quando a gente está falando numa média de todas as contribuições, pode acontecer de o segurado ter períodos que ele contribuiu por salários altos, por valores mais altos, e períodos que ele contribuiu por valores mais baixos. Então, quando a gente fala em média, vai entrar tudo isso. Então, quando a gente tira essas 20% menores, o cálculo fica muito mais interessante. Então, era um benefício da lei nesse sentido.
Então, era essa média. Poderia ter a aplicação do divisor mínimo, que em outra aula eu vou explicar melhor para vocês. E, prof, essa média que a gente faz vai ser o que o segurado vai efetivamente receber? Não, gente. Aí que tá a importância da gente entender muitos conceitos, tá? O que o segurado vai vir a receber é o que a gente chama de renda mensal inicial, que é a RMI que eu deixei aqui para vocês, que é justamente pegar essa média, pegar este salário de benefício e sempre multiplicar por algum coeficiente. E cada coeficiente, cada aposentadoria pode ter um coeficiente diferente. Então, neste caso, a formulazinha da RMI é sempre a mesma, salário de benefício multiplicado por coeficiente. O que pode mudar é que o coeficiente pode mudar em cada modalidade de aposentadoria. Quando a gente está falando de aposentadoria por idade, pelo direito adquirido, o coeficiente era 70% mais 1% a cada grupo de 12 contribuições. Então, esse era o coeficiente. Não necessariamente ia ser 100% da média. Por isso que há essa multiplicação e por isso que nem sempre a pessoa vai receber o valor da média real, porque pode ter aí um coeficiente que vai reduzir para 75%, 80%, 85% da média, tá, gente? E aqui deixei para vocês essa anotação também que somente em caso de ser vantajoso também haveria aplicação do fator previdenciário. E aí o fator, no cálculo, né? O fator previdenciário, para quem não conhece, é uma fórmula bem maluca, mas no cálculo, esse cálculo teria que resultar superior a 1 para que o fator fosse interessante, né? Se fosse vantajoso para a pessoa. Então tá, e a regra de direito de transição, como é que era? Bom, começava também com a mulher tendo que ter, no mínimo, 60 anos de idade e o homem 65 anos de idade, mas aqui acrescenta mais um requisito que é 15 anos de contribuição para ambos os sexos. 15 anos de contribuição para a mulher, 15 anos de contribuição para o homem e a carência continua sendo necessária. Então, vocês lembram que eu dei esse exemplo de que a pessoa nunca contribuiu, chega lá na idade e quer pagar tudo em atraso para ter esses 15 anos? Ela poderia até fechar os 15 anos de contribuição, mas ela não teria a carência, que é justamente esses pagamentos em dia, tá, gente? Por que eu coloquei aqui que é 60 anos de idade? Porque a emenda constitucional de 2019, ela instituiu uma progressividade da idade. Então, aqui existia uma transição para as mulheres em questão de idade. Olha aqui, deixei anotado. A emenda constitucional determinou a progressividade da idade da mulher. A cada ano, aumentou 6 meses até atingir 62 anos em 2023. Então, em 2019, o requisito da idade era 60. Em 2020, 60 anos e meio, então 60 anos e 6 meses. 2021, 61. E assim foi indo até que em 2023 a gente alcançou 62 anos de idade. Então, quem não alcançou, a mulher que não alcançou, por exemplo, o tempo de contribuição e só agora vai alcançar a idade, agora, em 2025, vai ser o 62. Essa transição, ela já acabou, tá, gente? Mas, daqui a pouco a gente vai estar... uma cliente vai nos procurar e a gente vê que ela tinha a idade, o tempo de contribuição ali na transição, ela poderia se enquadrar assim, tá, gente? Prof, e agora, em relação ao cálculo, quanto que a pessoa vai receber? Como é que ficou essa questão do salário de benefício? Olhem a diferença, gente. O USB, o salário de benefício, vai ser a média de 100% das contribuições. Vocês lembram que no direito adquirido eram as 80% maiores? Aqui já é uma primeira grande diferença. Além do requisito, o cálculo do salário de benefício, o cálculo da renda mensal inicial, também mudou, tá, gente? Então, pode entrar 100% da média. Então, se a pessoa não tem tempo sobrando ali, isso é uma questão para um outro vídeo, uma questão bem técnica, que ela não possa descartar períodos que estejam sobrando, vão entrar todas as contribuições. Então, aqueles 20% menores que na regra anterior eram escondidas, digamos assim, nesse caso não, vai ser 100% da média. Então, essa média pode vir a diminuir se é uma pessoa que tem salários altos e salários baixos, tá? O coeficiente também mudou, gente. O coeficiente é 60%, mais 2% a cada ano que superar 15 anos de contribuição, se mulher, e 20 anos de contribuição, se homem. Então, vocês concordam que se a gente tem lá um homem que tenha 15 anos de contribuição e 65 anos de idade, e a carência, tudo ok, 180 meses cumpridos, ok, ele tem os requisitos para se aposentar, vocês concordam? Sim. Será que o cálculo... Como é que será que fica esse cálculo do benefício dele? Bom, se os 2% aumentam após 20 anos, ele nem tem 20 anos, necessariamente o coeficiente desse segurado vai ser 60%. Porque se ele tivesse 20 anos de contribuição, ainda seria
60%. Mas se ele tivesse 21 anos de contribuição, poderia ser 62%. Vocês entendem esse aumento de 2% que vai acontecendo? Então, aqui esse coeficiente também mudou e eu deixei aqui para vocês que pode vir, esse coeficiente ele é diferente do anterior, o anterior era diferente, pode sim ultrapassar o 100%. Daqui a pouco a pessoa tem muito tempo de contribuição e poderia ficar em 102%. Vocês vão ver que na aposentadoria por idade isso não acontece, mas na aposentadoria por tempo de contribuição isso pode acontecer sim, tá, gente? De ficar 102% da média, 105%, tá? Então aqui é o coeficiente e a RMI vai ser justamente o salário de benefício multiplicado pelo coeficiente. Então vamos para a regra geral, a nova aposentadoria programada que a gente chama, que vai ser, como eu falei para vocês antes, vai ser justamente quem está entrando, por exemplo, no sistema agora, aqueles que entraram depois de 2019 no sistema. Então quem estiver entrando no sistema agora, contribuir para o INSS agora, automaticamente vai cair na regra geral, na aposentadoria programada. E qual é que são os requisitos, gente? A mulher tem que ter 62 anos de idade mais 15 anos de contribuição. O homem tem que ter 65 anos de idade, mais 20 anos de contribuição. Vocês lembram que na anterior os 15 anos eram para ambos os sexos? Agora é 15 para a mulher e 20 para o homem. Então aqui já aconteceu uma mudança interessante para os homens. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas a gente teve, deixa eu trocar aqui para vocês, a gente teve muito na reforma lá em 2019, as pessoas que estavam já assim jovens que não estavam contribuindo, mas quando veio o texto da redação, quando a reforma começou a se movimentar e tudo mais para ser aprovada, muitos segurados homens começaram a contribuir para que essa filiação acontecesse antes de 2019, antes de 13 de 11 de 2019, justamente porque aqui, sim, ele teria que ter mais 5 anos de contribuição, enquanto se ele fosse filiado antes de 2019, teria que ter apenas os 15 anos de contribuição. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu tenho muito isso na minha cabeça, de que aconteceu muito isso, tá, gente? Então, essa foi uma mudança interessante. No cálculo, então, no que o segurado vai receber, é muito parecido com a regra de transição. O salário de benefício, média das 100% contribuições, então também entram 100% da contribuição, se não tiver tempo sobrando. O coeficiente, o mesmo coeficiente, 60%, mais 2% a cada ano que superar 15 anos para as mulheres de tempo de contribuição, ou 20 anos para os homens de tempo de contribuição, e a renda mensal inicial vai ser justamente essa média multiplicado por este coeficiente, tá, gente? É muito conteúdo, né? Deixa eu tomar um chimarrãozinho para a gente seguir aqui com as dúvidas comuns. Então, vamos lá. Dúvidas comuns. É possível descartar períodos na aposentadoria por idade do homem e manter menos de 20 anos de contribuição? Ali eu já deixei a resposta, mas o que vocês acham? Sim, gente, se a gente estiver falando de uma regra de transição. Então, é aquele homem que já vinha contribuindo e que vai automaticamente cair na regra de transição, que o requisito de tempo de contribuição é 15 anos. Então, ele poderia sim. Daqui a pouco ele tem 20 anos de contribuição e ele tem 5 anos de contribuição em que foram em salários mais baixos. Então, a gente poderia sim descartar esses salários mais baixos e deixar apenas 15 anos de contribuição, que é o requisito comum. Muitos alunos se confundem em relação ao aumento, os 2% que aumentam, deixa eu voltar aqui para vocês. Os 2% que aumentam é sim a partir dos 20, mas a gente tem que estar atento aos requisitos. O requisito ainda nessa regra de transição, então, para quem já era filiado do sistema, e se a gente tiver hoje um segurado que esteja aí já se aposentando, com certeza ele já contribuiu antes da Previdência, então ele vai entrar nessa regra de transição, tá, gente? Então, aqui sim, ele poderia descartar períodos, claro que isso influenciaria no coeficiente, porque a gente já viu que, claro, se for um segurado que tenha 20 anos de contribuição, olha que interessante esse exemplo, gente. Ele tem 20 anos de contribuição, ele tem 5 anos a mais, vocês concordam? Concordam. Aí a gente vê que na média dele ele tem 5 anos em que ele contribuiu com salários bem baixos e o restante da média todo por salários mais altos. A gente poderia pensar que ele poderia descartar esses 5 anos, aí a gente teria que calcular se daqui a pouco ele descarta 5, descarta 4, enfim. Mas se a gente for pensar que ele só vai aumentar o coeficiente a partir de 20 anos de contribuição, se ele ter 19 anos de contribuição, ou 20, enfim, ou ter 15,
vai continuar sendo 60% da média, vocês concordam? Então, se a gente descartar 5 que estão mais baixas, essa média não vai aumentar? Olha que interessante a gente saber as técnicas de cálculo também. Então, para responder, sim, é possível se estivermos falando de uma aposentadoria por idade pela regra de transição, justamente em razão do requisito ser 15 anos de contribuição. Então, para descartar períodos, você precisa manter o mínimo. Se na regra de transição o mínimo, no caso do homem, é 15, ele poderia sim, a mulher também, né? Poderia sim estar descartando. Prof, meu cliente já completou o tempo de contribuição e a carência mínima. Posso orientá-lo a parar de contribuir? Gente, essa dúvida é muito comum de alunos lá no curso. E olha só o que a gente tem que ter em mente. Primeira coisa, se a gente está falando de um segurado obrigatório, ele obrigatoriamente vai estar contribuindo, então não tem muito como ele escolher, né? Mas, se a gente estiver falando de um segurado facultativo, imagina aquele cara lá, que é, né, o segurado que saiu da empresa, se demitiu, enfim, saiu do sistema, não está mais contribuindo, já tem o tempo de contribuição necessário, mas ainda precisaria esperar aí fechar os 65 anos de idade. Por ele não ter renda do trabalho, ele se enquadraria como um segurado facultativo, vocês concordam? Ok. O segurado facultativo, como o próprio nome já diz, ele tem a faculdade de recolher contribuições previdenciárias. Ele pode estar filiado ao sistema ou não. Se ele não quiser contribuir, ele não tem essa obrigatoriedade. Mas será que se esse cliente nos procurar, a gente pode dizer realmente não precisa contribuir, porque tu já vai estar com a. Precisa só esperar a idade para se aposentar? É muito arriscado isso, gente, porque quando o segurado para de contribuir, ele fica um tempo ainda protegido pelo sistema. Ele não para, ele não cessa os direitos aos benefícios imediatamente. Ele fica ainda um tempo protegido, e aí depende do tipo de segurado. Mas depois desse período, ele fica desprotegido, ele perde a qualidade de segurado. Embora na aposentadoria por idade ou na aposentadoria urbana isso não influencie, não precisa ter a qualidade de segurado, precisa cumprir os requisitos de idade, tempo de contribuição e carência. Embora na aposentadoria, então, não vá ter reflexos negativos, a gente precisa orientar esse cliente que ele estaria arriscando aí uma possibilidade de ter aí, daqui a pouco, um benefício não programado, que é aqueles benefícios que a gente não quer ter, mas, né, a gente contrata o seguro para que não fique desprotegido. Então, como advogados, previdenciaristas, a gente precisa deixar o cliente ciente desses riscos. Se ele parar de contribuir, depois de um tempo, ele vai estar sem a qualidade segurada. Então, por exemplo, para um benefício por incapacidade temporária, ou daqui a pouco, para uma pensão por morte aí para os dependentes, se ele não tiver qualidade segurada, ele não poderia deixar essa pensão por morte, ele não poderia ter um benefício por incapacidade. Então, em relação a isso, é arriscado parar de contribuir para o sistema. Então, o que a gente pode fazer? Como a gente está falando de um segurado facultativo, a gente poderia sim, em planejamento, inclusive, ou na própria consulta, avaliar a possibilidade de ele ir contribuindo, não contribuir mais do que ele precisa, já que ele não precisa de tempo de contribuição, ele já tem os requisitos, mas ao mesmo tempo contribuir o mínimo necessário para que ele não fique desprotegido do sistema. Olha que interessante, olha que importante a gente saber isso para passar para os nossos clientes e eles ficarem protegidos, mas ao mesmo tempo não investir mais do que eles precisam investir, certo? Então, meu povo, é isso que temos para hoje. Vocês gostaram dessa aula? É muita informação, direito previdenciário é muito requisito mesmo, muito cálculo, assim. Quem começou no direito previdenciário para fugir da matemática, não vai dar certo. É muito cálculo, muito requisito, muita regrinha, mas é uma área apaixonante. Deixei aqui, gente, curta se você curtiu esse vídeo, compartilhe com alguém aí que possa se interessar por esse assunto. Se tiver dúvidas, deixe aqui no comentário, que eu vou ficar muito feliz em te responder. E também se inscreva no canal e ative o sininho para sempre estar em dia aí quando eu tá colocando as novas aulas. E, gente, quem me falou isso aqui para eu fazer, porque como eu tô começando os vídeos agora, eu nem me lembrava disso, a gente vai começando como dá, né, gente? Foi o meu irmão, ele falou, tu tem que botar para as pessoas curtirem, compartilharem, então ele vai estar olhando essa aula, eu tenho certeza. Então, ó, mano, beijo para ti. Então tá, gente, até a próxima.